Olá, bom dia. Hoje venho falar-vos das leituras do segundo domingo do tempo da Quaresma, neste ano C. A primeira leitura apresenta-nos aquela aliança de Deus com Abraão. Sabeis que os povos da Mesopotâmia, para consagrar uma aliança entre duas partes, faziam um ritual um pouco estranho para nós. Nós selamos uma aliança com um aperto de mão, com um carimbo, com uma escritura, mas eles naquele tempo faziam uma cerimónia muito interessante. Pegavam no animal, cortavam-no, esquartejavam-no em duas partes e depois passavam pelo meio dos animais, do animal ou dos animais esquartejados, dizendo que se também eles próprios falhassem ou traíssem a aliança, que lhes acontecesse o mesmo, podiam assim ser realmente também esquartejados. Bom, e é essa a primeira leitura, quando de facto Deus diz para Abraão: olha para o céu, olha para a terra, conta as estrelas, vê, vou fazer-te um pai de uma grande nação e, portanto, vou-te dar esta terra em posse para ti, para a tua descendência. E por isso é quando então o Senhor aconselha Abraão a fazer este ritual, e depois quem passa pelo meio dos animais é só e simplesmente Deus, ou seja, Abraão assiste, ou seja, a aliança de Deus é absolutamente incondicional. Portanto, Abraão não passa pelo meio, porque já sabe, Abraão representa-nos a nós e nós muitas vezes falhamos a aliança com Deus. O de notar nesta leitura e na figura de Abraão é que ele é o primeiro homem a ter fé. É uma fé que não é simplesmente acreditar que existe, é uma fé sobretudo de confiança. Eu confio, eu acredito, eu sei que posso confiar em ti. Portanto, é uma fé fiducial, de confiança. Bem, temos então a segunda leitura, muito bonita também, que nos fala de um problema que existia na comunidade de Filipos, que uma espécie de um grupo existente na comunidade, que queriam ser cristãos, mas só assim pequenos ritos, não é? Eucaristia, assim, mas muito superficialmente, só, portanto, batismo, mas superficialmente, só aquelas refeições, nada de grandes compromissos. Então, Paulo fala aqui dos inimigos de Cristo. E pensamos às vezes que estes inimigos de Cristo possam ser seitas religiosas ou outras coisas, outros que se comportam de maneira dissoluta, mas não. De facto, estes inimigos de Cristo são identificados como um grupo de cristãos lá da comunidade de Filipos, que têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha, só apreciam as coisas terrenas. O que é que eles fazem afinal? Reduzem a fé, simplesmente, como disse, à observância de algumas práticas tradicionais, a circuncisão, a abstinência de alguns alimentos, a jejuns, e bem, como Paulo diz então com um certo sarcasmo, comportamentos relacionados com o ventre. E então diz que também o fim deles é perdição. E nós, pelo contrário, nós devemos agarrar-nos às coisas eternas. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria, minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Linda esta expressão, minha alegria e minha coroa. Portanto, permanecei firmes no Senhor. E bem, então, o Evangelho, que este domingo é chamado também Evangelho da Transfiguração. Como sabem, todos os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam-nos deste episódio que tem mais uma leitura teológica ou de escritura, de interpretação da escritura e da figura e da identidade de Jesus, do que propriamente um acontecimento, algo que aconteceu efetivamente. Bom, aqui o que nós vemos em São Lucas, nós vemos então este episódio da Transfiguração, em que o rosto de Jesus muda de aspecto. É interessante notar que Lucas diz-nos a razão porque é que Jesus sobe ao alto do monte. Sobe para orar.
sobe para orar. E portanto, não se fala propriamente de uma transfiguração, mas antes de uma mudança de aspecto. Tal como Moisés também, enfim, mudava no Antigo Testamento, o seu rosto brilhava, etc. Portanto, assim ficou o rosto glorioso de Jesus. Indica, portanto, que Jesus, durante a oração, compreende e assume este projeto a que veio para salvar, que não irá terminar com a derrota, mas na glória da ressurreição. Neste episódio aparece então a falar com Jesus Moisés, consubstancia à lei, e Elias. Moisés e Elias, o restaurador da lei de Moisés e da fé do povo de Israel. Portanto, eles falavam da sua morte. É um tema interessante da conversa entre eles, não é? Eles falavam da morte de Jesus que se iria realizar em Jerusalém. E os três discípulos, o Pedro, o Tiago e o João, os três apóstolos, pois estão colhidos assim de surpresa e ficam ensonados, quer dizer, uma coisa tão importante, e eles ali como que a dormirem, não é? E portanto, de facto, nos grandes acontecimentos, eles parecem que querem dormir, quer dizer, no Horto das Oliveiras também, porque é que nos momentos cruciais eles têm os olhos pesados? O sono tem assim um significado simbólico, indica que não estão a compreender o que acontece a Jesus. Quando ele fazia prodígios, quando as multidões reclamavam, eles tinham os olhos bem abertos, mas agora começam a falar da doação da vida, da necessidade de ocupar o último lugar, então já não têm os olhos começam a fechar lentamente. As três tendas, nós faremos aqui três tendas, uma para ti. Não entendemos muito bem esta história das tendas, mas as tendas significam realmente querer eternizar aquele momento, não é? Estamos aqui tão bem, vamos a três tendas, não embora as tendas sejam temporárias, mas vamos ver se podemos prolongar este momento desta presença maravilhosa aqui entre nós. Também a nuvem, carga simbólica extraordinária do êxodo, que representa a presença de Jesus no meio do seu povo, e com, enfim, da nuvem depois sai uma voz, essa voz de Deus, que este é o meu filho, o bem amado, escutai-o, e depois no fim do episódio Jesus fica só. Moisés e Elias desaparecem. O que é que isto quer dizer? Significa que a função do Antigo Testamento é levar até Jesus. Agora, ao homem basta apenas a palavra de Cristo, acreditar em Jesus Cristo, não é? Portanto, é este realmente o Evangelho deste dia, que depois nos diz que este episódio aconteceu 8 dias depois de Jesus ter falado precisamente sobre a sua paixão e morte aos seus discípulos, ter anunciado isso. Quer dizer, o 8º dia também volta a ser como que o primeiro. E então se está também na Páscoa, não é? Também o 8º dia, Jesus também aparece no 8º dia, como foi no domingo de Páscoa. O salmo deste domingo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, um salmo lindíssimo, que revela imensa confiança no Senhor, e em que o crente lhe pede para que escute a sua voz, não lhe esconda o rosto e afaste a ira, para que não rejeite o seu servo nem o abandone. E, portanto, o crente espera vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Portanto, aquela que confia no Senhor ser forte, tem coragem e confia no Senhor. Nós vamos viver esta segunda semana do tempo da Quaresma com a emissão paroquial. Gostaria que todos os paroquianos tomassem esta resolução de partir a missão, de anunciar aos outros, de anunciar Jesus, de falar aos doentes, de falar aos idosos. Vai ser uma semana muito rica para nós, para além das oficinas de oração que estão a decorrer na paróquia às segundas-feiras à noite às 21 horas. Para além disso, nós temos também a oração normal da carismática à terça-feira. Na quarta-feira vamos ter internado o seu bispo, o Sr. D. Manuel Linda, que vem para festejar as bodas de prata do nosso agrupamento. Vamos lá uma missa na Igreja Matriz à hora habitual, às 7 horas da tarde, no seio da comunidade, portanto, num dia de semana. Não se espera que esteja muita gente, mas gostaríamos muito que fosse vocês, que quem pudesse estar presente para festejar o aniversário do nosso agrupamento. Depois vem a quinta-feira, não é?
com a adoração como é normal também, e vem depois o fim de semana muito rico, com as promessas dos nossos escuteiros, né? Vigília no sábado, as promessas no domingo e, sobretudo, no sábado, que é dia de São José, o apostolado de oração vai realizar aquilo que já interrompeu há 2 anos por pandemia, que é convocar e pedir aos idosos e aos doentes, com mais de 65 anos podem vir, receber a Santa Unção, o sacramento da cura. Por isso é que na quinta e na sexta-feira vamos ter pregação na igreja, a cargo do Sr. Padre José Alves, da Congregação da Missão, que irá falar sobre precisamente os sacramentos da cura, o sacramento da reconciliação e o sacramento da administração dos doentes ou da Santa Unção. Portanto, é uma semana forte, uma semana grande, que terminará depois com o Terço pela Paz no domingo, dia 20 de março. Por isso, estáis todos convidados, espero que na verdade seja uma semana de fecundo apostolado lá fora, nos bairros, nas ruas, nas casas dos doentes e, portanto, também na nossa comunidade com estes gestos e atos comunitários. Muito obrigado.